Olá, companheiros da Congregação Espírita Francisco de Paula. Uma alegria podermos estar aqui novamente, compartilhando reflexões sobre o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Hoje, rogando a Ele que nos inspire e nos ilumine nessas reflexões, vamos conversar um pouco sobre uma de suas curas, a cura de um paralítico. Essa passagem se encontra em 3 dos Evangelhos, no capítulo 9 de Mateus, no 2 de Marcos e no 5 de Lucas. Então, assim, é muito interessante que depois todos nós possamos ter a oportunidade de voltar, reler e refletir sobre aquilo que estamos lendo, já depois de conversarmos um pouco, né? Enfim, vamos lá. Para que todo mundo lembre, é uma passagem pequena, então eu vou ler a parte como está descrita no Evangelho de Marcos e nessa tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. Depois de alguns dias, entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa. Muitos se reuniram a ponto de não mais haver lugar nem junto à porta. E falava-lhes. Eles vêm, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não podendo trazer-lhe por causa da turba, após remover a cobertura do teto onde ele estava, cavando-a, baixam o catre no qual o paralítico jazia. Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão o Deus único? Jesus, sabendo imediatamente por seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz: Por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma teu catre e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, de perdoar pecados, diz ao paralítico: eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Levantou-se imediatamente, tomou o catre e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo: algo assim nunca vimos. Todas as passagens de Jesus, a gente tem diferentes profundidades, né, na análise das questões que ele levantava. E é claro que essas diferentes análises, elas têm a ver com o nosso entendimento, elas têm a ver com o nosso grau já de entendimento, de percepção, de acompanhamento moral das palavras de Jesus. E naquele primeiro momento, essa passagem ficou apenas como sendo Jesus era realmente todo-poderoso porque operava milagres. E de fato, nem é o nosso ponto aqui hoje, mas de fato Jesus sabia manipular fluidos, sabia atingir a matéria de uma forma que até hoje, né, muitas das coisas não nos são conhecidas. Outras já caminhamos nesse entendimento, já caminhamos no conhecimento do magnetismo, da manipulação de fluidos. Então a gente já entende mais algumas das coisas que Jesus era capaz de fazer e eram incompreendidas por nós. É claro que isso nunca é demais lembrar que isso está sempre muito associado a uma força moral indiscutível da presença do Mestre. Mas assim, o milagre em si, no sentido de que só ele, né, faria isso a gente já sabe que a gente já modificou o nosso pensamento com relação a isso. O próprio Mestre dizia que seríamos todos capazes de realizar o que ele fazia e muito mais até, mostrando que a lei de progresso está aí para todos nós e que um dia chegaremos
a esse estágio de conhecimento e de moralidade que o mestre apresentava. Mas o que nos toca aqui hoje é uma atenção que gostaríamos de dar ao fato de que nada do que Jesus falava ou fazia deixava de conter um ensinamento que poderia ser melhor expandido em várias épocas da humanidade. Então, o que ele fazia não era só para aquele momento, era para ficar na história da humanidade, como eu disse, para que pudéssemos nos beneficiar daquele ensinamento através de muitas gerações que viriam a seguir. Então, uma coisa importante para a gente pensar é a primeira parte, né, quando os homens querem fazer com que o homem chegue até Jesus e não conseguem, eles encontram uma forma. Então, assim, eles sobem ao telhado, eles tiram, né, cavam aquela parte e descem o homem naquele catre, naquele leito em que ele estava, para que ele se postasse diante de Jesus. Eu acredito que aqui já haja um simbolismo bastante interessante, né, do quanto que nós precisamos nos esforçar para de fato estar frente a frente com o Mestre. Ou seja, o quanto que depende de nós querermos o contato verdadeiro com o Mestre. No caso agora, com a mensagem do Mestre. Não basta simplesmente aquela leitura superficial da Bíblia, da vida de Jesus, como se fosse um ritual que estamos cumprindo para sermos considerados bons cristãos. Existe um esforço nosso, que muitas vezes contamos com a ajuda dos amigos. Muitas vezes precisamos da ajuda desses amigos. Então aqui eu vejo a importância de darmos atenção à lei de sociedade, não aquela lei de sociedade da vivência de padrões sociais materialistas, mas de apoiarmos-nos uns aos outros. Vejo também a importância da nossa conexão com aqueles trabalhadores inumeráveis e anônimos da espiritualidade superior que tanto nos ajudam. Então, a nossa conexão, nosso vínculo com esses outros seres da criação que nos ajudam, que nos fortalecem, é muito importante para que possamos ir passo a passo, nos aproximando da verdadeira mensagem do Mestre. Então, naqueles momentos de dificuldade, são com esses amigos que nós contamos para restaurar a nossa fé e a nossa coragem de estarmos constantemente com a mensagem de Jesus junto a nós. E aí o que acontece? Ao ver aquela fé, ou seja, quando Jesus diz que ele via a fé de alguém, é porque ele conhecia. Nós sabemos que Jesus tinha, né, já esse adiantamento de poder perceber o que ia dentro daquelas pessoas. Ele conhecia profundamente o seu coração e os seus pensamentos. Como um dia conheceremos também, porque sabemos que a comunicação, quando formos espíritos mais evoluídos, ela nem precisará da palavra em si. Aliás, nós já temos algumas amostras disso, né? Quantas vezes, por afinidade, nós conseguimos identificar rapidamente o que alguém está pensando, o que alguém está sentindo, mesmo que aquele nosso ser amado não diga exatamente o que está acontecendo. Então, isso é uma primeira percepção daquilo que seremos capazes de alcançar. E Jesus, em sua superioridade, conseguia exatamente perceber o que ia dentro dos homens. Quantas vezes ele chamou a atenção de fariseus ou de outros que estavam apenas na formalidade e, no entanto, estavam aparentemente fazendo aquilo que era o correto. Nesse caso, Jesus percebe a fé daquele homem, a sinceridade de estar ali, de acreditar nele. É claro que naquele momento, naquela época do desenvolvimento da humanidade, o que os homens buscavam ali era aquela coisa mais imediatista. Então, assim, a maioria deles estava muito ligado à cura, a querer que Jesus desse a eles aquilo que eles aparentemente necessitavam. Mas a força magnética de Jesus era tão grande
que impregnava a maioria daqueles corações que, apesar de procurarem por um motivo mais imediato, eram definitivamente marcados pela sua mensagem. E aquele homem ali, eu fico imaginando a cena, né? Aquele homem ali que fez aquele esforço todo de descer pelo teto, né? O que ele não expressava no olhar para Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz, né? Vendo a fé do paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Muito importante que a gente lembre que já estamos em época de renovar o conceito desta palavra. Pecado, naquela época e por muito tempo, e eu diria que até em muitas religiões hoje em dia, pecado é aquela condição da qual não nos livramos, porque seremos eternamente punidos por aquilo que erramos, porque é algo que é inimaginável e que nos mancha para sempre. Pecado é, de fato, um erro do processo de aprendizado. Aliás, eu diria, um erro natural do processo de aprendizado. Muito poucos de nós conseguem aprender uma coisa logo da primeira vez. E mesmo quando aprendemos essa coisa de uma primeira vez, a outra que formos aprender não será assim. Então, o nosso processo de crescimento, ele é feito de acertos e de erros. E esses erros, isso é muito importante, gente, muito importante. A doutrina espírita, Kardec em toda a codificação e depois todos os espíritos que vieram complementar a doutrina espírita, a codificação expressa na doutrina espírita, todos reforçam. Não existe esse pecado fulminante. Todos nós erramos num processo de aprendizado e esses erros, eles não são punidos. O que sofremos, teoricamente, é porque nos vemos diante da mesma situação em que falhamos, sendo convidados agora a refazer aquele desafio para ver se agora a gente já aprendeu, para ver se a gente pode ir para o próximo. Não é uma punição, é uma oportunidade. E é nesse sentido que o sofrimento, ele ganha colorido diferente, né? Ou seja, eu gosto sempre de reforçar aquela imagem, aquele conceito de Joana de Ângeles, quando ela diz que a dor, ela faz parte do nosso processo. A dor entendida como desafio. Porque tudo que nos desafia nos causa aquele desconforto. A isso a gente pode chamar de dor. Porque a gente também já pega essa palavra dor e já sempre associa alguma coisa mais pesada. Mas enfim, entendamos a palavra dor como sendo aquele desafio, aquela dificuldade, se assim quiserem, que eu também não gosto muito dessa palavra, mas assim, aquele momento em que somos chamados a enfrentar algo que ainda não sabemos fazer ou que desconhecemos. Então, isso é a dor. Isso é inerente e necessário a todo o processo evolutivo. O sofrimento, não. O sofrimento, ele decorre da percepção que temos desta dor, da percepção que temos desse desafio e da forma como encaramos essa dificuldade. Se eu sento, choro, me lamento porque eu tenho um esforço a realizar diante de uma situação nova ou de uma situação que para mim é complicada, esse choro, esse sentar, esse se lamentar só está prolongando o tempo do meu contato com aquela situação e não está me fazendo realizar aquilo que de fato me livraria daquele desconforto, que é o aprendizado. Tal como um aluno, sempre dou esse exemplo, gente, desculpa, mas é porque sala de aula para mim é a nossa encarnação na Terra. Então, se dois alunos têm um mesmo teste a ser realizado, aquele que pega diz: eu preciso estudar, eu preciso respirar e fazer essa prova. O outro que fica: mas eu queria ir brincar, mas eu queria isso, mas isso é difícil, né? Aquele tempo passa para ele de forma muito mais devagar,
muito mais sofrida do que para o outro. E olha que o teste é o mesmo para os dois alunos. Então, assim, quando Jesus diz os seus pecados estão perdoados, é no sentido de que ele estava vendo que aquele homem estava de fato aprendendo alguma coisa com aquela situação que ele vivia. É como dissemos, né? Jesus conseguia penetrar o âmago de todo mundo, e o que talvez não fique registrado, porque os evangelistas não tinham, né, essa percepção. Então, Jesus, ao olhar para aquele homem, ele sabia que a sua vivência estava sendo de forma positiva em relação àquela necessidade. Então, talvez por isso Jesus tenha dito: os seus pecados estão perdoados. Mostrando que o entendimento da necessidade, do erro, que aquele homem tinha dado algum passo de progresso. E aí o que acontece? Aferrados ao conceito do Deus, não é nem justo, né? Porque aquela ideia de justiça era uma ideia meio que de vingança, né? Havia quase que um prazer em dizer que a determinada pessoa estava sendo punida por Deus. E afeitos a isso, a essa visão ainda obscurecida do valor divino, os fariseus dizem, né? Mas como assim? Só Deus pode perdoar os pecados. Porque esperavam aquele milagre de Deus, de que Deus em algum momento interfere na nossa existência. Bem ao contrário desse conceito que alimentamos, de que o que Deus nos dá é esse livre-arbítrio de construirmos o nosso caminho de acordo com os nossos interesses. Claro que com os limites do respeito ao outro, né? Mas isso aí já é um outro estudo. Mas enfim, então o questionamento dos fariseus e dos judeus daquela época que estavam ali questionando Jesus, esse questionamento ele era muito mais voltado a aqueles conhecimentos, né, aqueles conceitos que eles tinham aferrados dentro deles, de que não há necessidade de esforço, né? Porque se a gente pensar, o esforço que eles acreditavam era o esforço de cumprir aqueles rituais que mostravam que eles eram bons judeus, bons religiosos. E aí, se eles isso fizessem, seriam chegados os tempos em que teriam a bênção divina, né, e que seriam abençoados com o perdão e com a vida eterna, né, como eles diziam. E aí a gente percebe que Jesus, da mesma forma como Jesus percebia o que ia por dentro daquele homem, Jesus percebia também o que ia por dentro daqueles homens, dos fariseus e dos judeus que estavam ali questionando. E aí quando ele diz, né, quando os evangelistas dizem que eles, por que arrazoais em vossos corações? Ou seja, ele mostra que ele estava entendendo que dentro do coração deles, eles estavam tumultuados, eles estavam questionando aquela ideia de que Jesus pudesse fazer alguma coisa contra os seus princípios, contra tudo aquilo que já se sabia que era o correto a ser feito. E aí vem aquela parte em que Jesus quer demonstrar que, de fato, ele veio trazer uma mensagem renovada. E aí ele diz, né, ora, o que é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma teu catre e anda? Então aqui eu percebo que Jesus não queria apenas dar aquela lição de poder. Porque existe uma parte que era importante, sim, Jesus mostrar que a mensagem dele era uma mensagem real, divina, que ele vinha trazer algo de diferente. Então, algumas das coisas que ele fazia chamavam atenção para ele, para que identificassem mesmo que ali estava o Messias que eles estavam esperando. Mas percebam, né, a forma como ele fala. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma teu catre e anda?
Então, independente do que Jesus ia fazer, vejam, ele dizia, é muito mais fácil alguém chegar para você e dizer assim, não, seu pecado está perdoado. Ou você pedir perdão e achar que como pediu perdão, também está tudo bem. É lógico que o perdão é um sentimento que nos alimenta a alma. Muito mais para quem perdoa, até do que para quem é perdoado, né? A gente já sabe disso. Mas é claro que o perdão, nesse sentido do entendimento de que falhas acontecem no nosso processo evolutivo, o perdão é fundamental. Mas Jesus diz que o que é mais fácil, isso ou dizer levanta-te e anda? Quando a gente precisa levantar e andar, olha o esforço que isso demanda. Se eu estou caída, levantar já me demanda um determinado esforço. Andar, ou seja, ir para frente. Então é fundamental que eu entenda que quando eu cometo um erro, eu me conecto à divindade naquele sentido de pedir o perdão, no sentido de estar ligado ao fato de que eu preciso me renovar. Porém, eu preciso levantar e andar. Não adianta simplesmente eu cair, ficar chorando e dizer, ai, perdoa, perdoa, eu tenho fé em Deus e aí eu vou ser perdoada. Não, é preciso muito mais esforço, é preciso levantar e andar. Então é isso que a mensagem do Mestre nos ajuda a fazer. É esse paradigma religioso daquela época que Jesus quebra, mas assim com brilhantismo. No sentido de que não basta que estejamos conectados a Deus para que sejamos salvos. O que é preciso fazer é abraçar a renovação do nosso coração, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa existência. É preciso esforço, é preciso reconstrução, é preciso recomeço em tudo aquilo que identificarmos que já pecamos. Entre aspas, sempre essa expressão. Então, Jesus diz, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Aqui, gente, eu gostaria de parar para a gente pensar uma coisa, né? Jesus não escreveu nada, nós sabemos, isso é o registro, né, dos evangelistas e que alguns estiveram com eles, outros ouviram os relatos de outros que estiveram com eles, como nós sabemos. E eu acho que não só Jesus não jogava palavras ao vento, porque era muito consciente da sua missão, do que precisava ser realizado aqui por ele, como também somente aquelas palavras que vinham impregnadas de um significado muito relevante para a posteridade acabavam ficando registradas. Então a gente vê que em todas as descrições, olha que interessante, né? Ele diz, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Por quê? Porque Jesus não podia simplesmente dizer, levanta-te e anda. Mas ele faz o ponto de mandar aquele homem tomar o seu catre, quer dizer, pegar aquele leito onde ele foi carregado até ele e ir para a sua casa. Eu acredito que hoje a gente já consiga identificar um outro significado para essa expressão. Como eu falei, não acredito que Jesus estivesse simplesmente dando uma ordem para ele, tira essa cama daqui para não ficar aqui no caminho e vai embora para tua casa para diminuir o número de gente que está aqui, né? Claro que não era isso. O que era aquele leito daquele homem? Né? Aquele leito do homem foi onde ele ficou durante todo aquele tempo em que passava pela provação de estar paralítico. Por que ele estava paralítico? Não era punição divina. Nós entendemos, né, através dos conceitos espíritas hoje em dia, que aquele homem estava ali refazendo alguma experiência mal sucedida de encarnações anteriores. Muito provavelmente, né? Claro que a gente não pode simplificar todas as coisas dessa forma, mas como símbolo,
a gente entende que ele estava ali vivenciando uma experiência que tinha sido mal sucedida. E aquele catre era o símbolo daquilo que ele precisou aprender enquanto ali estava. Aquele leito mostrava a ele que toda vez que nós falhamos é preciso refazer. E que esse refazimento, é claro que existe ali aquela dose de dor. Então que nunca nos esqueçamos das experiências que nos fizeram crescer. Não só porque elas são significativas no nosso processo de evolução, como também porque são aquele alerta do que precisamos evitar para que não precisemos refazer experiências do caminho. Então é muito importante, muito significativo quando Jesus diz: toma o teu leito, não te afasta da realidade que trouxe para você um desafio. Porque se a gente se assoberbar, se a gente achar que já consegue tudo, que já domina isso tudo, pode ser que a gente volte para aquele leito. Quantas vezes isso já nos acontece? E mais, Jesus diz: vai para a tua casa. Por quê? O que é a casa? A casa é aquele nosso refúgio mais íntimo. A nossa casa é aquele momento em que não precisamos exercer nenhum papel social. É aquele lugar onde podemos estar mais em contato com o que somos de fato. Então, quando Jesus diz: pega o teu catre, ou seja, contato com essa experiência que te trouxe até aqui, e vai para a tua casa, a minha percepção é de que ele está dizendo: vai para o teu interior, conhece-te a ti mesmo. É a proposta de autodescobrimento que Joana de Ângeles tão brilhantemente nos traz em sua série psicológica. A benfeitora Joana de Ângeles trabalha constantemente a ideia de que não podemos ter culpa, em oposição a essa ideia de pecado. O que ela nos mostra é que precisamos transformar a culpa em responsabilidade. Não é chorar pelo erro, é assumir que o erro faz parte do nosso desenvolvimento, mas que ele precisa, para levar ao desenvolvimento, ele precisa ser abraçado e corrigido por nós. Isso é responsabilidade. Mas só seremos capazes de executar esse processo na medida em que tomarmos como filosofia de vida esse constante processo de internalização, de autoconhecimento, de conhecermos o que de fato somos, o que de fato nos leva a agir e a escolher uma coisa em detrimento da outra. Porque vamos muito na vida, nós vamos de roldão, nós vamos naquilo que aquela coisa que eu digo sempre, que eu detesto a filosofia Zeca Pagodinho, né, coitado, mas é que a música que ele canta, que ele diz: deixa a vida me levar. Não, esse é um processo natural nosso, a gente está sempre deixando a vida levar. A gente vai fazendo as escolhas que a sociedade, que a família, todo mundo vai nos incutindo o que é o melhor para nós, que o certo é fazer isso, que o certo é fazer aquilo. É muito importante que estejamos constantemente investigando se aquilo é de fato a forma como eu acredito que eu preciso agir, a forma, se as minhas escolhas estão alinhadas com o que eu de fato anseio e não aquilo que a sociedade me fez imaginar que é o esperado de mim. Então, quando Jesus diz: ergue-te, esforço, toma teu catre, avalia aquilo em que você errou, aquilo que te colocou numa situação de desafio e vai para a tua casa. Ou seja, pega isso tudo e traz para dentro de si, avaliando, fazendo aquela pergunta que Joana de Ângeles sugere que façamos diante de todo desafio, que é: o que essa experiência quer me ensinar? O que essa dificuldade quer que eu aprenda? Porque tudo na vida tem um sentido, tudo na vida tem um propósito, e esse propósito é sempre de crescimento. Resta saber se nós fazemos o esforço de entender
que crescimento é esse? Porque senão terá passado mais uma dor, aí vem outra dor, e aí a gente está constantemente cheio de dores que não necessariamente levaram ao crescimento que poderiam ter levado. Então, quando ele diz, vai para a tua casa, o convite continua. Continua para que entendamos a necessidade da análise daquilo que nos acontece de uma forma mais produtiva. Precisamos ver as dores e as dificuldades não como imposições e punições de Deus aos nossos pecados, mas como enormes oportunidades de refazimento daquilo que ainda não tenhamos aprendido a fazer corretamente. E olha que esse corretamente não é só para satisfazer a Deus. É porque é o corretamente no sentido de que nos coloca no caminho do bem. E o caminho do bem é aquele que nos enche de plenitude verdadeira. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.